Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos continuar falando sobre artigos em língua inglesa. E o nosso foco da aula de hoje é sobre os indefinite articles, que são os artigos indefinidos. Na nossa última aula, nós falamos do artigo definido. Tá? Então, é importante que você dê uma olhadinha, veja os nossos canais, a plataforma Gonçalves Dias, o canal do estudante, para que você reveja esse conteúdo, eles estão ligados entre si. É importante você analisar para perceber as semelhanças e as diferenças também com a língua portuguesa, tá bom? Então, vamos lá. Nosso roteiro de hoje, eu vou revisar bem rapidinho com vocês a definição, what are articles, o que são os artigos. Depois, nós vamos entrar no conteúdo de hoje, indefinite articles, um foco nos artigos indefinidos, como o próprio nome já diz, são palavras que a gente utiliza para falar de algo que não é específico, que não é definido. Vamos ver os usos, quais as situações que nós podemos usar os artigos indefinidos em inglês. Algumas situações em que não é permitido o uso de artigo, vocês vão ver algumas diferenças, assim como na aula passada, eu mostrei que tem alguns casos da língua inglesa que não se usa artigo definido, tá? Então, em inglês também tem situações em que nós não usamos os artigos indefinidos também. E, por fim, exercício de gramática, tá bom? Então, vamos lá. What are articles? O que são artigos? Recapitulando a definição com vocês. Articles are words that define a noun as specific or unspecific. Então, os artigos são palavras, palavrinhas bem pequenininhas que nós temos na língua inglesa, utilizadas para definir se um substantivo é algo específico ou não, se ele se refere a alguma coisa definida ou algo indefinido. Por esse motivo, os artigos também são conhecidos de determiners ou determinantes, porque ele acaba oferecendo essa determinação, se a palavra é definida ou indefinida, se refere-se a algo específico ou não, tá bom? They are used before a noun. Eles são sempre usados antes de um substantivo ou de um grupo nominal que faça função de substantivo. Você pode ter duas palavras, por exemplo, que representam um substantivo que dão a ideia de um nome. Tá? Em inglês, nós temos dois tipos de artigos, assim como na língua portuguesa. Temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Em português, quais são eles? Artigo definido, o, a, os e as. Essas quatro palavrinhas em inglês, uma palavra só, the. Esse the, que é o artigo definido, corresponde a o, a, masculino e feminino, e também as versões do plural, os e as. Tá? Então, eu posso usar ele nessas quatro situações. E os artigos indefinidos, uma. Em português, nós temos uns ou umas. Em inglês, a, an, ou a e an. Nesse caso, em inglês, uma das diferenças é que o artigo indefinido só é usado para o singular. Ou seja, em inglês não existe o artigo indefinido no plural. Tá? Vou mostrar para vocês qual o recurso que nós utilizamos na língua inglesa para suprir essa falta. Como que eu expresso uns ou umas em inglês. Aí vocês vão ver que nós vamos usar um pronome indefinido, alguns ou algumas. Nós vamos chegar lá. Exemplos para vocês analisarem no contexto. Yesterday, I bought a blouse and a skirt. Ontem, eu comprei uma blusa e uma saia. Nesse caso, eu tenho a representação de algo que foi adquirido que não é específico. Uma blusa e uma saia qualquer, tá? Outro exemplo, he saw an accident. Ele viu um acidente. Que acidente foi esse? Foi um acidente em particular? Não. Foi um acidente que ele viu, mas ele não deu detalhes desse acontecimento, tá? Andrew wants to be an engineer. O Andrew quer ser um engenheiro.
Você vai perceber, quando a gente falar dos usos, que sempre que você quer falar de uma ocupação ou de uma profissão, nós também usamos os artigos indefinidos, tá bom? She needs a kilogram of sugar. Ela precisa de 1 quilo de açúcar. Nesse caso, esse azinho aqui, ele indica que pode ser substituído pela quantidade. É 1 quilo, tá? Uma unidade, como se eu pensasse de medida, tá bom? Então, é possível que nós utilizemos ele nesses contextos. Perceba que em todos os exemplos, nós não especificamos uma situação. Nós falamos de coisas indefinidas, tá? Os artigos indefinidos, especificamente o nosso foco de hoje, são palavras que se referem a substantivos non-specific, que não são específicos, não são definidos, por isso que ele tem esse nome de artigo indefinido. É bem lógico, né? It also refers to a noun that is introduced for the first time. Também é comum você utilizar os artigos indefinidos quando você está falando de um assunto pela primeira vez. Quando você está introduzindo, apresentando uma situação, uma pessoa, um objeto, de maneira inicial. Porque aí, como você não tem o conhecimento daquilo, então você usa um artigo que é indefinido. Quando você já conhece, quando você está falando de algo em particular, aí nós vamos usar o artigo definido, aquele que nós vimos na aula passada. Os artigos indefinidos, como eu mencionei para vocês no começo dessa aula, eles são usados apenas no singular. Portanto, nós só usamos eles com substantivos contáveis, ou seja, substantivos que eu consigo determinar a quantidade. E, nesse caso, como ele só é utilizado no singular, para quantidades unitárias, ou uma quantidade individual de algo, tá? Eles podem ser usados para ambos os gêneros, então, tanto para palavras masculinas quanto para palavras femininas. E, em português, ele equivale a um ou uma. Tá bom? E aí entra aquela ideia, que muitas vezes ele pode ser substituído pela palavrinha one, que dá a ideia de de numeral, tá? Exemplo de novo. He is a funny man. Ele é um homem engraçado, tá? Um homem engraçado porque eu estou me referindo a esse homem pela primeira vez. She is a shy woman. Ela é uma mulher tímida. Estou dando característica desse indivíduo, dessa pessoa, considerando que essa característica não é algo específico. Fluffy is an awesome dog. O Fluffy é um cachorro incrível. The smartphone is a useful tool to study. O telefone celular é uma ferramenta útil para estudar. Então, perceba que em todos esses exemplos, o artigo indefinido, ele vem acompanhado de um nome ou de um grupo que faz referência a um nome. Homem engraçado, mulher tímida, cachorro incrível, são exemplos que demonstram essa caracterização ou essa determinação de algo indefinido, tá bom? Como eu já mostrei para vocês, o artigo indefinido em inglês pode ser usado de duas formas. O azinho aqui, o a, que é a pronúncia do alfabeto, ou an, tá? Os dois significam a mesma coisa, um ou uma. Então, você vai pensar, qual situação que eu uso um e quando eu uso outro? A diferença é a seguinte, o azinho você vai usar sempre que vier antes de palavras com som consonantal. No geral, quando o professor apresenta esse conteúdo, às vezes a gente fala, quando a palavra começa com consoante, você escreve o A. Quando a palavra começa com vogal, você escreve o N. Mas é importante que vocês entendam que o essencial não é necessariamente a grafia, mas o som da palavra. Então, som de consoante, a gente usa A. E o som de vogal, a gente usa N. E eu já vou explicar por que eu estou falando do som, porque em algumas situações você vai ter uma palavra que começa com vogal, mas o som é consonantal. Ou que começa com consoante, mas o som é vocálico. Vou mostrar exemplos para entender melhor, tá? Então, por exemplo, a car, um carro. A singer, uma cantora ou um cantor, pode ser masculino ou feminino. E olha o caso do H. A palavra house
começa com H, e a palavra hour também começa com H. Então, por que que nesse caso eu usei a e no outro exemplo eu usei an? Porque na palavra house, o H é pronunciado. Is a sounded H. É um H sonoro, tá? A garganta vibra quando você pronuncia. House, casa. Horse, cavalo. É como se fosse um H com som de R, tá? Então, como esse som do H é um som de consoante, eu uso A. Uma casa. No exemplo de baixo, an hour. Hour, que significa hora em inglês, o H é mudo. Ele não tem som. Então, o som que eu pronuncio na palavra hour é um som de vogal. Por isso que eu uso an, tá bom? An umbrella, uma sombrinha ou um guarda-chuva. An apple, uma maçã. Então, são exemplos de utilização do artigo a e do artigo an. A boa notícia é que na língua inglesa só existem 4 palavrinhas em que o H é mudo, ou seja, que o H tem som de vogal. Heir, que significa herdeiro. Hour, que é hora, que é o exemplo que eu passei para vocês anteriormente. Honor, que é honra. E honest, que significa honesto. Então, honest man, um homem honesto. Honest woman, uma mulher honesta. Então, nesse caso, eu posso utilizar palavras com som vocálico. Outros exemplos agora que são casos que fogem essa regrinha da escrita, tá? Então, por exemplo, palavras em inglês que começam com EU, EW ou IU, que soam, né? Elas têm uma configuração de ditongo, são duas vogais juntas que têm um som. Nesse caso, apesar de começar com vogal, o som pronunciado delas é um som consonantal, o som de Y, tá? Então, por exemplo, university. Nesse caso, universidade, você usa A, apesar de começar com uma vogal. AU. Essa palavrinha aqui, you, significa ovelha, tá? Também é um som consonantal, apesar de começar com vogal. E European, é como se começasse com Y, é um som consonantal. Por isso que você usa o Azinho, tá bom? Falando dos usos do artigo indefinido, eu já comecei a mencionar um pouquinho isso com vocês. Os artigos indefinidos são usados para falar de pessoas, coisas, objetos que são indefinidos ou que não são específicos. Por exemplo, I saw an animal in the backyard. Eu vi um animal no quintal. Esse um animal é um animal qualquer. Eu não sei que animal é esse ou qual animal especificamente. That man is a police officer. Aquele homem é um policial. We are looking for an apartment. Nós estamos procurando um apartamento. É um apartamento específico? Não, é um apartamento qualquer. Então, estamos utilizando para falar de coisas não específicas. Outra situação, usamos o artigo indefinido para indicar o numeral 1. Quando você quer falar de uma unidade apenas, de um exemplar, de um indivíduo, de uma coisa, tá? Exemplo, I own a cat and 2 birds. Eu possuo, eu tenho um gato e 2 pássaros. Então, é para focar na ideia de unidade, de um exemplar apenas. He has a brother and 3 sisters. Ele tem um irmão e 3 irmãs. She ate an orange. Ela comeu uma laranja. Nesse caso, quando a utilização do artigo é para representar unidade, você pode usar no lugar a palavrinha one. Não tem problema. Você poderia dizer I own one cat. Eu tenho um gato e não teria alteração de sentido. Também se usa os artigos indefinidos para falar de trabalhos, de empregos, profissões ou ocupações. Peter is a doctor. Peter é um médico. Susan is an architect. A Susan é uma arquiteta. He wants to be a teacher. Ele quer ser um professor. Então, nesses casos, eu tenho o exemplo fazendo a referência à profissão.
também usamos para indicar a nacionalidade ou mesmo a religião de um sujeito, sempre no singular. Alex is a British. Jenny is an Australian. Nesse caso, nós teríamos que colocar os artigos, como aparece no exemplo de baixo. Kate is a Catholic, tá? Quando for plural, aí a gente não usa, tá? Então, por exemplo, se o Alex e a Jenny, os dois, fossem de uma nacionalidade, fossem brasileiros, aí eu não usaria um ou uma, porque só se usa um ou uma no singular. Também se usa para falar de dias da semana. Olha o exemplo. I was born on a Tuesday. Eu nasci em uma terça-feira. E aí essa referência ao dia da semana é para você falar de algo que não tem uma data delimitada. É quando você quer fazer justamente essa ideia de uma sexta-feira, um domingo, fazendo referência a um dia da semana. Could we meet on a Sunday? Nós poderíamos nos encontrar em um domingo. Que domingo? Um domingo qualquer, tá? Então você não tem uma especificidade. Please schedule my appointment on a Monday. Por favor, marque a minha consulta para uma segunda-feira. Então, eu não especifico uma data. Nesses casos, a gente usa o artigo indefinido. E ele também é utilizado quando você faz algumas locuções, algumas expressões idiomáticas acompanhadas da palavrinha what e such. E aí você cria uma expressão. What a shame, que em português seria que vergonha, tá? Aí, nesses casos, a tradução não segue o pé da letra, tá? Não é uma tradução literal. She's such a difficult person. Ela é uma pessoa tão difícil, tá? Outro exemplo. This such an honor. Isso é uma honra, é uma grande honra. What a lovely day! Que dia adorável! Então, são expressões que você pode criar utilizando o artigo indefinido acompanhados da palavra what e da palavra such, tá? No caso de situações em que nós não vamos usar o artigo, a primeira delas que nós destacamos é o caso do plural. Como eu mencionei para vocês anteriormente, em inglês não existe uns ou umas ao pé da letra na função de artigo indefinido. O a e o an nós só vamos utilizar para substantivos no singular. Então, quando a gente estiver falando de algo que esteja no plural, não se usa o a e o an. Também não se usa em substantivos incontáveis, ou seja, aqueles nomes, aqueles produtos, aqueles itens que para você quantificar, você precisa atribuir uma unidade de medida. Óleo, açúcar, manteiga, arroz, você sempre utiliza uma referência. 1 litro, uma xícara, um copo, uma colher. Você usa uma base para poder quantificar. Exemplos. Conselho, dinheiro, leite, café, açúcar, são palavrinhas que nós não utilizamos quando nós falamos de artigo indefinido. No caso, quando você quer dar essa ideia de alguns ou algumas, ou uns ou umas em inglês, você tem que usar o pronome indefinido some, tá? Então, por exemplo, would you like some coffee? Você gostaria de algum café ou de um pouco de café? There is some milk in the fridge. Há um pouco de leite na geladeira ou algum leite na geladeira. There are some students in the classroom. Há alguns estudantes na sala de aula. Então, nesse caso, para dar a ideia de plural, use sempre o pronome indefinido, a palavrinha some. Singular ou plural, tá? Normalmente em frases afirmativas ou perguntas que indicam oferecimento, que você tem como possibilidade de resposta algo positivo ou uma resposta afirmativa, tá? Exercício, sempre importante analisar contexto, se está falando de algo definido ou indefinido, e além disso, se a palavra começa com som de consoante ou som de vogal. Aqui está falando de profissão, doctor. He is doctor. Então, aqui eu vou usar a, porque a palavrinha doctor é uma profissão. Profissões nós usamos os artigos indefinidos. E doctor começa com um som consonantal. Tá? Ele é um médico. Ele é um doutor. Nesse caso, eu faço referência, um doutor de medicina. Eu faço referência à utilização do artigo indefinido. E eu usei o a
porque a palavra inicia com consoante ou som consonantal. Pessoal, nessa videoaula de hoje, nós tratamos sobre os artigos indefinidos. Artigos indefinidos, palavrinhas que nós usamos para falar de coisas que não são específicas. Bons estudos, fiquem bem, se cuidem, até a próxima e bye bye!